Olá pessoal, na última aula iniciamos o estudo das técnicas de integração com a técnica da substituição. Nesta aula, daremos continuidade a este estudo com a técnica de integração por partes. Então vamos dar início à aula. Então, uma outra técnica de integração que a gente tem é a integração por partes, que é baseado na técnica de derivação de produto de funções. Então vamos ver aqui, ó, Teorema 9. Se fg tem derivadas contínuas, então a integral de f de x vezes g' de x dx é igual a f de x vezes g de x menos a integral de f' de x vezes g de x dx. Então essa que é a integração por partes. Aí a gente pode simplificar a escrita fazendo a seguinte substituição, ó. Tomando u igual a f de x e v igual a g de x, então du é igual a f' de x dx e dv é igual a g' de x dx. Assim, a forma diferencial da equação 3 se torna. Então, aí vai ficar assim. Trocando u por f de x, vai ficar u e esse cara aqui por dv, igual a u vezes v menos, aqui g vale v, e f' de x dx vale du. Então, fica essa fórmula. Integral de u dv é igual a u vezes v menos integral de v du. Certo? Vamos ver, então, como que eu mostro essa fórmula aqui. Então, olha só, como eu disse, isso vem da derivação do produto de duas funções. Então, se eu tenho duas funções com derivadas contínuas, eu posso derivar elas, né? Então, eu vou derivar aqui, aí eu vou omitir o x para facilitar a escrita, mas aqui é f de x vezes g de x, derivada em relação a x é igual a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Então, essa é a regra do produto. Então, se essa função aqui é igual a essa, eu posso integrar as duas em relação a x. Então, vai ser, eu vou colocar o x aqui agora, f de x vezes g de x, linha dx, é igual a integral de f' de x, g de x, dx, mais a integral de f de x vezes g' de x, dx, certo? Então, isso daqui vai ficar como? A integral da derivada de uma função, como a gente sabe, é a própria função, certo? Então, eu derivei, depois eu integrei, eu volto na função. E aí, aqui vai ficar como? Aqui eu vou repetir, então vai ficar f' de x, g de x, dx, mais a integral de f de x vezes g' de x, dx. Então, eu vou passar esse termo para o lado de cá, isso vai ficar f de x, g de x, menos a integral de f' de x, g de x, dx, igual a integral de f de x, g' de x, dx. Aí eu posso escrever daqui para cá, né? O contrário. Então, vai ficar, então, a integral de f de x, g' de x, dx, é igual a f de x, vezes g de x, menos a integral de f' de x, g de x, dx. Aí, se eu fizer aquela mudança que eu falei lá atrás, vai ficar, se eu chamar u igual a f de x, du, então é f' de x, dx. E se eu chamar v de g de x, então dv é igual a g' de x, dx. E aí, eu tenho, fazendo essa substituição, que aqui vai ficar como? Integral de f é igual a u, g' de x dx é igual a dv, e isso é igual a u vezes v, menos a integral, então g vai ficar v, e f' de x dx é du, certo? Então, a gente vai ficar com essa fórmula aqui. Vamos ver um exemplo para ver como que aplica essa fórmula aqui, certo?
Então, exemplo 11, calcule as integrais abaixo. Então, vamos começar com essa aqui, integral de x, cosseno de x dx. Vamos ver como é que a gente aplica a integração por partes. Então, olha só, então, exemplo 11, letra A, integral de x, cosseno de x dx. Então, eu vou aplicar a fórmula de integração por partes aqui. Então, quando eu vou aplicar a fórmula de integração por partes, eu tenho que chamar ter o produto de duas funções aqui, eu tenho que escolher uma para ser o u e a outra para ser o dv. Aqui eu vou escolher u igual a sendo x, portanto, o du vai ser igual a integral derivada de x, então vai ser 1 vezes dx. O dv, portanto, vai ser o que sobrou, que é o cosseno de x dx. Então, v vai ser seno de x, certo? Aí agora, isso aqui foi, eu só escrevi a fórmula para lembrar aqui. Isso aqui a gente vai usar para lembrar a fórmula. Então, vai ficar integral de x cosseno de x, vou continuar aqui embaixo, vai ficar. Então, para lembrar a fórmula, se a gente escrever dessa fórmula, u, du, dv e v, é só fazer isso daqui, ó. Integral de x cosseno de x vai ser uv, então é x seno de x, menos v du, que vai ser integral menos a integral de v du, seno de x dx. Aí, essa integral, que só sobrou essa integral, que é fácil de calcular, então isso fica seno de x, menos a integral de seno de x é menos cosseno de x, com esse menos vai ficar mais uma constante. Então, pronto, a gente achou a integral dessa função. Vocês podem derivar para conferir que volta aqui. Vamos ver um outro exemplo. Letra B, integral de ln de x. Então, letra B, integral de ln de x dx. Muitas vezes, a gente pode usar fórmula de integração por partes para calcular uma integral desse tipo. Note que aqui eu tinha um produto de funções, então é fácil aplicar integração por partes, porque uma você vai escolher como u e a outra você vai escolher como dv. Se não der certo, você troca, né? Quando você tem um produto. Agora, quando aqui você não tem um produto, você tem uma função só. Então, aqui o produto está embutido. Quem que é o produto? O produto aqui, na verdade, é o produto da ln de x vezes a função constante igual a 1. Porque aqui é como se fosse 1 vezes o dv, certo? Ou seja, a gente vai fazer o seguinte, integração por partes. Ó. U a gente vai chamar do ln de x. Então, du vai ser 1 sobre x dx. O dv vai ser o que sobrou, que foi exatamente o dx. Então, o v vai ser integral de 1 é x, né? Então, vai ser x. E aí, agora eu consigo integrar essa função aqui. Então, olha. Vai ser uv, então, x ln de x, menos v du, integral de v du. Então, x vezes 1 sobre x dx. Aí, eu vou repetir, x ln de x, menos, esse x corta com esse, vai ficar dx. Então, isso vai ser x ln de x, integral de dx é x, mais uma constante. Então, pronto, a integral de ln de x dx é x ln de x menos x mais uma constante. Certo? Então, olha só, o segredo da integração por partes é sempre escolher uma função para ser u e a outra para ser o dv. Em geral, a gente vai escolher u, a função que a gente sabe derivar, né? Porque tem que encaixar o du, e dv, a função que a gente sabe integrar. Nesse primeiro aqui, a gente sabia integrar e derivar qualquer uma das duas, certo? Mas a gente escolheu a x para ser o u, porque quando eu derivo, eu vou sumir com essa variável x, vai ficar uma constante. Então, aí eu saio dessa coisa de x cosseno de x e caio só em seno de x. Nesse caso aqui, eu escolhi a única função aqui que eu sei derivar, que é a ln de x. Porque se eu escolhesse dv como sendo ln de x, eu teria que encontrar a integral de ln de x dx, que é o que eu quero fazer. Então, não faz sentido chamar o dv de ln de x, certo? Porque para achar o v, eu tenho que integrar ln de x.
terceiro exemplo que a gente vai ver é esse daqui, que é uma outra forma de usar a integração por partes. Um outro tipo de integração por partes pode acontecer. Então, vamos lá. Então, letra C é a integral de x ao quadrado e a x dx. Aqui no caso eu sei derivar e integrar as duas funções aqui que é nesse produto. Só que se eu vou chamar u de x ao quadrado. Por quê? Porque o du vai ficar 2x dx, né? Ou seja, eu vou reduzir o grau desse polinômio aqui, porque se eu chamar dv, se eu chamasse dv de x quadrado, quando eu achasse o v, eu ia aumentar o grau desse polinômio e ia piorar a minha integral. Então, o dv, obviamente, vai ser o eax dx e o v, integral de eax, é eax. Certo? Aí, como é que vai ficar essa integral? Essa integral vai ficar assim, ó. U vezes v, então vai ser x quadrado eax, menos a integral de v du. Integral de 2x eax dx. Aí isso vai ficar como? Isso vai ficar, vou repetir isso aqui, x ao quadrado eax menos 2 integral de x eax dx. Então veja que eu caí numa integral parecida com essa, só que com um grau do polinômio menor. Então quer dizer, se eu aplicar essa fórmula de integração por partes de novo, essa mesma fórmula aqui, eu vou reduzir o grau desse cara aqui de novo. E aí eu vou cair na integral de eax, que eu sei resolver. Então vamos fazer essa mesma substituição. Então u vai ser x, du vai ser dx, dv vai ser eax e v vai ser eax. Então aqui vai ser igual, né? Aqui vai ficar x quadrado eax menos 2, agora que eu vou fazer a substituição, a integração por partes. O v, então x eax menos v du, integral de v du. Então esse eax dx, certo? Aí isso aqui vai ficar, então, x quadrado eax menos 2 x eax. Esse cara que eu sei integrar, integral de eax é eax. Mais uma constante. Então, isso aqui vai ficar x quadrado eax, vou distribuir o 2, menos 2x eax, menos, com menos vai dar mais, 2 eax, mais... Menos 2 vezes uma constante é uma outra constante. Então, vou só chamar de constante. Certo? Então, pronto. Mais uma constante. Então, a integral desse cara aqui é isso. Então, vamos ver um outro exemplo. Outro exemplo que pode ocorrer é esse tipo de situação aqui. Eax cosseno de x. Então, vamos ver como é que isso funciona. Então, vamos ver como é que isso funciona. Vai ser um outro tipo de situação que pode acontecer. Então, letra D, a integral de eax cosseno de x dx, que é igual. Então, aqui eu vou fazer a seguinte substituição. Aqui não importa que eu chamar de u e dv. Então, eu vou chamar u de eax, du, então, vai ser cosseno de x. dv, desculpa. Então, du vai ser eax dx. dv eu vou chamar de cosseno de x dx. E o v, obviamente, vai ser seno de x. Certo? Então, aqui eu vou continuar a integral aqui embaixo. Então, vai ficar a integral uv eax seno de x menos v du. Eax seno de x dx, certo? Aí o que aconteceu que eu voltei eu cheguei numa integral de eax seno de x. Então, como é que eu resolvo isso aqui? Vou fazer por partes de novo, mantendo o mesmo tipo de substituição. Então vai ficar aqui, u vai ser o eax,
du vai ser EAX dx. dv vai ser seno de x e v vai ser menos cosseno de x, certo? Então, vou manter então, eu vou fazer a integração por partes agora. EAX seno de x menos, esse foi u vezes v, não, repetir esse aqui, u vezes v vai ser, vou colocar esse menos lá de fora aqui para não confundir, então vai ser u vezes v vai ser menos EAX cosseno de x, menos esse integral de v du. Então, vai ser menos, com esse menos aqui vai dar mais, integral de EAX cosseno de x dx. Então, veja que eu voltei na integral, na primeira integral. Então, distribuindo esse sinal de menos aqui, vai ser mais EAX cosseno de x menos a integral de EAX cosseno de x dx, certo? Aí, aqui eu posso adicionar uma constante, né? E aí eu vou colocar agora, o que eu vou fazer com esse cara aqui? Esse cara aqui, então o que eu tenho? O que eu obtive? Vou escrever de novo o que eu obtive aqui. Então, o que eu obtive? Integral de EAX cosseno de x dx, isso é igual a EAX seno de x, vou colocar esse EAX em evidência, EAX seno de x mais cosseno de x menos, vou arredar isso aqui só para ter mais espaço, menos a integral de EAX cosseno de x dx mais uma constante, certo? Então, obtive essa integral aqui. Então, a integral disso é igual a isso, né? Falta resolver esse cara. Mas, em vez de eu resolver, eu vou passar ele para o lado de cá. Então, o que eu tenho? Ó? Esse, passando para o lado de cá, vai ficar mais esse é duas vezes ele, né? EAX cosseno de x dx é igual a EAX seno de x mais cosseno de x mais uma constante. Aí eu posso passar o 2 dividindo, então a integral de EAX cosseno de x dx é igual a meio de EAX seno de x mais cosseno de x, constante dividido por 2 é uma constante. Então, vou só escrever mais c, certo? Então, aí eu obtive a integral dessa função. Então, veja que aqui é uma outra situação onde o que eu fiz? Eu fiz por partes duas vezes e na segunda vez eu voltei na primeira integral. Então, isso é uma outra situação que pode acontecer, né? É importante ressaltar que quando eu fiz a segunda integração por partes aqui, eu tenho que manter a mesma integração da primeira aqui, ou seja, eu chamei o u de EAX, tá vendo? Se eu chamar o u nesse pedaço aqui de seno de x, né? E o du vai ser, então, menos cosseno de x, e o dv vai ser EAX, e o v vai ser EAX. Se eu fizer a mudança, a por partes com a u e a dv trocado, o que vai acontecer quando eu fizer por partes é que eu vou voltar na integral inicial, né? Aí não vai dar certo. Então, façam como exercício, façam essa etapa, quando chegar nessa etapa aqui, faça trocado. Chamo o u de seno de x e o dv de EAX, vocês vão ver o que vai acontecer. Então, vou deixar isso como exercício, tá? Então, agora vamos ver esse exemplo, que é um exemplo simples de integração por partes, só que agora eu vou usar uma integral definida, né? Então, eu já vou fazer a integração por partes, substituindo o intervalo de integração. Então, olha só. Letra E, né? Letra E vai ser integral de x e a menos x dx de 0 a 4. Então, eu sempre posso resolver a integral indefinida e depois usar o teorema fundamental do cálculo. Mas aqui eu vou fazer direto, substituindo os intervalos de integração. Então, olha só, eu vou chamar
U é parecido com aquela de x² e ax. Então, vou chamar U de x, du vai ser dx, dv vai ser a menos x, dx, e o v vai ser menos e a menos x, certo? Então, vai ficar uv, então, ou seja, é x vezes menos e a x, que vai ser menos e a menos x, certo? Aqui eu já aplico o teorema fundamental do cálculo, x variando de 0 a 4, menos a integral de v du. Então, vai ficar a integral de 0 a 4 de menos, com esse menos vai dar mais, e a menos x dx, certo? Então, isso aqui vai ficar como? Teorema fundamental do cálculo, no lugar de x vai ficar 4, então menos 4, e a menos 4. Quando x ficar 0, aqui vai ser 0. 0 vezes e a 0 é 0. Mais essa integral aqui que eu já sei resolver. Então, eu vou resolver, vai ficar como? Menos 4 e a menos 4 mais integral de e a menos x vai ser menos e a menos x, com x variando de 0 a 4. Uso o teorema fundamental do cálculo de novo, vai ficar menos 4 e a menos 4, menos, substituindo x igual a 4, vai ficar e a menos 4, com menos do teorema fundamental do cálculo, com esse menos vai ser mais, aplicado em 0, e a 0. Então, isso vai ficar igual, menos 4 e a menos 4, menos e a menos 4 é menos 5 e a menos 4, e a 0 é 1. Então, pronto. Só um exemplo de como usar o teorema fundamental do cálculo direto na integração por partes, né? Então, quando eu realizo a integração por partes, é só observar que aqui eu já aplico o teorema fundamental do cálculo, e o que continua normal, certo? Então, vamos ver o último exemplo dessa primeira parte aqui, letra F, como integrar uma potência de cosseno, usando integração por partes. Então, vamos lá, letra F, integral de cosseno ao cubo de x dx. Então, primeiramente, eu vou separar isso aqui dessa forma, cosseno ao quadrado de x vezes cosseno de x dx. Aí, note que o cosseno de x eu sei integrar e o cosseno ao quadrado de x eu sei derivar. Então, vou chamar u do que eu sei derivar, que é cosseno ao quadrado de x. Du vai ser 2 cosseno de x vezes a derivada de cosseno de x, que é menos seno de x dx, certo? dv, então, vai ser o que sobrou, que é cosseno de x dx, e aí o v vai ser seno de x, né? Que a derivada de seno de x é cosseno de x. Então, isso aqui vai ficar, integração por partes, vai ficar uv, cosseno ao quadrado de x, seno de x, menos v du. Com esse menos vai dar mais 2 integral de cosseno de x, seno ao quadrado de x dx. Aí, agora, eu vou desenvolver esse seno ao quadrado aqui como 1 menos cosseno ao quadrado. Então, isso vai ficar cosseno ao quadrado de x, seno de x, mais 2 vezes cosseno de x, 1 menos cosseno ao quadrado de x dx. Então, isso vai ficar cosseno ao quadrado de x, seno de x, mais 2 vezes cosseno de x, que é cosseno de x vezes 1, dx, menos 2 vezes, esse vezes esse é cosseno ao cubo de x dx. Aí, eu voltei na integral inicial, né, com menos 2, passo esse cara para o lado de cá. Então, o que eu tenho que é 1 mais 2 é 3, né? 3 cosseno ao cubo de x dx é igual a cosseno ao quadrado de x, seno de x, mais 2 integral de cosseno de x dx, certo? E aí, essa daqui eu sei resolver, então isso vai ficar igual a cosseno ao quadrado de x, seno de x, mais 2 vezes a integral de cosseno é seno de x, mais uma constante. Divido isso aqui por 3, passo 3 dividindo, né? Cosseno ao cubo de x dx é igual a 1/3 de cosseno ao quadrado de x, seno de x,
mais 2/3 seno de x mais constante dividido por 3 é uma constante. Então, fica isso. Então, essa é o exemplo de integrar uma potência de cosseno ao cubo de x. E isso daqui dá a ideia para o próximo exercício. Então, o exercício 2 é encontre a fórmula de recorrência para cosseno a n de x dx e resolva a última integral do item anterior. Então, vamos usar a mesma técnica desse daqui. Só que agora é um n qualquer, certo? Então, olha, exercício 2 é integral de cosseno a n de x dx. Então, eu vou fazer o mesmo jeito, né? Então, vou separar isso aqui, cosseno a n menos 1 de x, cosseno de x dx. Vou chamar o u da parte que eu sei derivar, que é cosseno a n menos 1 de x. Obviamente, então, o du vai ser o quê? N menos 1, cosseno de n menos 2 de x, vezes a derivada do cosseno de x, que é menos seno de x. Vou colocar o menos aqui, dx. Né? dv vai ser cosseno de x dx e o v vai ser seno de x. Aí, como é que vai ficar isso daqui? Isso vai ficar da seguinte forma. Ó. O v, então, vai ser cosseno a n menos 1 de x, seno de x, menos, com esse menos aqui vai dar mais, a integral de v du. Então, vai ser n menos 1 vezes cosseno de n menos 2 de x vezes seno ao quadrado de x dx. Aí, do mesmo jeito, eu vou colocar isso daqui como 1 menos cosseno ao quadrado. Então, vou continuar aqui embaixo. Isso vai ficar como cosseno n menos 1 de x seno de x mais n menos 1, né, isso aqui é uma constante, integral de cosseno ao quadrado, cosseno de n menos 2 de x vezes 1 menos cosseno ao quadrado de x dx. Aí, isso aqui vai ser igual a cosseno de n menos 1 de x seno de x mais n menos 1, integral de cosseno de n menos 2 de x vezes 1 dx mais n menos 1, integral de esse vezes esse vai dar cosseno de n, né? N menos 2 mais 2 é n, de x dx. Então, voltei nessa integral aqui, vou passar esse cara para o lado de cá. Então, aqui tem 1 cosseno de n, integral de cosseno de n. Aqui tem n menos 1. Aqui é menos, né? Esqueci do menos aqui. Então, aqui é menos. Vou apagar aqui. Isso aqui é menos. Isso. Então, quando eu passar isso para o lado de cá, vai ser n mais 1, né? Aliás, quando eu passar isso para o lado de cá, vai ser n menos 1 mais 1, que vai ser igual a n. Então, eu tenho n, integral de cosseno de n de x dx, igual ao que sobrou do lado de cá. Cosseno de n menos 1 de x, seno de x, mais n menos 1, integral de cosseno de n menos 2 de x dx. Certo? E aí, por fim, eu passo o n dividindo. Então, isso vai ficar como? Então, passando o n dividindo, isso vai ficar da seguinte forma. Né? Isso implica que integral de cosseno a n de x dx é igual a 1 sobre n. Vou voltar aqui para ver quem que é. Cosseno a n menos 1 de x, seno de x. Cosseno de n a menos 1, x, seno de x. Mais n menos 1 sobre n. Integral de cosseno de n menos 2 de x dx. Então, eu tenho uma fórmula agora para resolver qualquer potência de cosseno, que depende de n, tá vendo? Então, cosseno de n, integral de cosseno de n de x dx tem essa fórmula aqui.
Tá vendo que eu tenho essa primeira parte e eu caio numa integral que reduz 2 vezes o grau desse expoente aqui. E aí é só aplicar, chama fórmula de recorrência, porque eu aplico isso várias vezes. No exercício aqui eu falo para resolver esse último aqui, mas esse a gente já fez. Vamos fazer um outro para a gente ver como funciona. Vamos resolver, usando essa fórmula, a integral de cosseno à quarta de x dx. Então, olha só, pela fórmula, o n aqui vale 4. Então, vai ser 1 sobre 4, cosseno 4 menos 1, 3, de x vezes seno de x, mais 4 menos 1, 3 sobre 4, integral de cosseno ao quadrado de x dx. Então, eu caí no integral de cosseno ao quadrado. Aplico a fórmula de recorrência de novo nesse cara aqui. Agora, n é igual a 2. Então, eu vou repetir isso daqui. Seno de x mais 3 quartos. Aí, eu vou aplicar a fórmula de recorrência aqui. Ó. Agora, n vale 2. Então, vai ser 1 meio de cosseno 2 menos 1 é 1, cosseno de x, seno de x, mais 2 menos 1 é 1, sobre 2, integral de n menos 2, n equivale a 2, 2 menos 2 é 0. Cosseno elevado a 0 é 1, dx. Então, isso é 1 quarto cosseno ao cubo de x, seno de x, mais 3 quartos vezes 1 meio, 3 oitavos, cosseno de x, seno de x, mais 3 quartos vezes esse, 3 oitavos, integral de dx é x mais uma constante. Então, assim que eu aplico a fórmula de recorrência. Então, em alguns casos, quando a integração por parte volta na integral inicial, a gente pode criar uma fórmula de recorrência. E isso é vantajoso. Por exemplo, se eu tiver a integral de cosseno a 10, em vez de eu fazer por partes várias vezes, basta eu fazer a fórmula de integração e resolver pela fórmula de recorrência. Então, aqui como exercício, eu vou deixar esses exercícios aqui. Então, primeiro calcule essa integral de seno de ln de x dx, né, usando integração por partes. E a outra é uma fórmula de recorrência. Encontre a fórmula de recorrência para seno a n de x dx e calcule seno de 10 de x dx. Seno de 10 não. Calcule integral de seno elevado a 10 de x dx. Certo? Então, essa integral aqui, a fórmula de recorrência é análoga à do cosseno a n. E depois vocês calculem isso daqui para ver como que fica rápido calcular. Existem diversas fórmulas de recorrência. Aí vocês pegam os livros de cálculo, vocês vão ver lá quais fórmulas de recorrência existem e tentem deduzir para treinar. Isso é uma parte importante do curso. Então, por hoje é só, pessoal. Até a próxima aula.